Vamos ao nosso bom dia para quem? E o nosso bom dia de hoje é para a esquerda latino-americana que está perdendo o sono com a motosserra de Javier Milei. Meus amigos, vamos ser sinceros, a vida anda muito difícil para quem torce contra a Argentina. Como se não bastasse Lionel Messi e companhia, agora eles têm um presidente que corta a esquerda e chuta com a direita. E essa semana traz sinais de que El Loco Milei tem mais cancha do que o esperado. O país está fazendo superávit, a inflação está cedendo e o FMI voltou a injetar dinheiro na Argentina. Primeiro superávit. O Mano, daqui a pouco vai poder explicar melhor pra gente, mas o Brasil já teve seus craques na economia nos anos 90 que descobriram uma coisa que toda dona de casa aprende nos 10 minutos do primeiro tempo. É melhor sobrar dinheiro do que faltar. E no caso dos países, essa sobra ajuda a segurar a inflação. Junto com isso, e os cortes de gastos, o argentino começa a voltar a ter esperança de viver num país minimamente normal, com a inflação apontando para baixo. E é só o começo, mas Milei tem tido coragem de enfrentar a tentação de jogar para a torcida e está enfrentando o custo amargo de ver salários e aposentadorias diminuindo. A dança com a hiperinflação é sempre perigosa, como o Brasil bem lembra. É claro que na terra do tango, essa história teria de ter uma dose extra de drama. Milei disse, abre aspas, "Nosotros estamos goleando a inflação", fecha aspas. Não está exatamente. Ainda falta muito. Mas quem já viu Libertadores sabe que o argentino é naturalmente exagerado e, como eles diriam, não fazem nada sem uma dose alta de ilusão. Então, nosso bom dia para a esquerda latino-americana, peronista principalmente, que só tem uma estratégia nessa história: tentar catimbar para evitar o sucesso dos hermanos. Bom, meus amigos, abrindo aqui para nossa bancada com esse bom dia para quem? Diretamente para a Argentina. Mano Ferreira, fala pra gente por que os indicadores principais econômicos, pelo menos apontando na direção. Já sei que o PP vai falar, mas o povo não come PIB e vai começar a vir com todo tipo de contestação. É por aí? Pois é fundamental entender que num cenário de hiperinflação, as pessoas não conseguem ter o mínimo de estabilidade para planejar a própria vida. Então, um cenário hiperinflacionário quer dizer que o governo rouba o seu direito de planejar o seu próprio futuro, porque você fica sem balizas, você fica sem ter parâmetro para entender quanto você, de fato, vai ter no bolso para gastar na feira do fim do mês. Então, a vida com inflação é uma vida sem liberdade, é uma vida sem previsibilidade, é uma vida atônita. Por isso, a inflação é sempre a maior aliada da pobreza. A inflação gera pobreza, porque quando você tem um cenário como esse, os mais ricos conseguem se planejar, investem em dólar e tudo mais, mas os mais pobres ficam reféns da hiperinflação. Então, sem dúvida alguma, o fundamental é que o governo consiga controlar os seus gastos para, com isso, conter a hiperinflação. E é isso que está acontecendo, mas o caminho é muito longo e Milei precisa aprovar reformas estruturais que, de fato, modifiquem o cenário da economia argentina para além desse esforço inicial de segurar a torneira. E, para isso, ele tem um desafio político muito grande no Congresso e a luta está só começando. Pois é, Mano e PP. Vamos lá, vamos botar a querosene no fogo nessa sexta-feira aqui, porque é o seguinte: o ex-presidente Néstor Kirchner, falecido em 2010, ele tinha uma frase, né, que para você governar bem a Argentina, você precisa de cash e expectativas. Pelo menos nesse primeiro momento a gente vê que Milei está ancorando as expectativas e pelo menos o FMI dando aquela bela injeção de cash, de la plata, de la grana. E aí, procede? Marinho, tem um ponto interessante nessa conversa sobre Milei e Argentina, é você ver que a Argentina virou praticamente o último refúgio da direita do mundo, não só da América Latina. Parece que o pessoal está se pegando a Argentina como se fosse um modelo que vai dar certo, né? Então, quem fala que a Argentina está dando certo com o Milei erra e erra longe. A Argentina está num momento ruim, está indo de mal a pior. Tudo da Argentina é artificial. Quando você vê, por exemplo, o superávit primário da Argentina, o superávit primário só existe na Argentina por conta do imposto inflacionário. Quando a inflação aumenta, o Estado arrecada mais tributos, arrecada mais imposto.
Então, você vê que superávit também é uma balela. E outro ponto, quando você pega, por exemplo, o nível de inflação na Argentina e compara com outros indicadores, é claro que a Argentina está indo mal. Porque você vê, por exemplo, que a inflação de bens de serviço que o argentino é obrigado a consumir, como gás, eletricidade, a habitação, está em 36%. O que reduziu na Argentina é a inflação em bens e consumo, né? Bens e serviços, que está em torno de 5%. E por que está em 5%? Porque o argentino não está consumindo. E quando diminui a demanda, diminui o preço. Então, tudo na Argentina é artificial. Aí você vê os indicadores da Argentina como um todo, você vê que tem uma restrição industrial para menos de 21%, tem uma redução da atividade empresarial para menos de 20%. Ou seja, quando você pega a Argentina e analisa como um todo, você vê que a Argentina está mal. E o pior indicador que eu vejo, que me deixa mais triste, é ver que a quantidade de pessoas na miséria e na pobreza da Argentina estão aumentando. Ou seja, o Milei está fazendo um péssimo governo. E quando eu falo isso, eu não estou falando que o Kirchner e o Fernandes fez um governo bom. Fez um governo ruim também. Todo mundo na Argentina que assume a Argentina não consegue pensar a Argentina de forma diferente para tirar a Argentina do atraso, infelizmente. Olha, enquanto a gente estava ouvindo essa fala do PP, vou até mandar um salve aqui para o nosso hermano da Jovem Pan, Gustavo Segre, acaba de me mandar uma mensagem, Pepe. Olha isso, dizendo assim: esse Pepe não sabe de nada. Eu preciso debater com ele urgentemente. Manda ele vir aqui. Gustavo Segre, ó, tá? Um convite, deixa comigo, vou matar no peito aqui, vou organizar com a produção para você urgentemente botar o Pepe no lugar e dar sua segrezada matinal. Tchau comigo. Mas olha, Palumbo, isso aqui vem tudo de um livro de frases espetacular chamado Antologia da Maldade, né, do Gustavo Franco. Estou me esquecendo do nome do outro autor. O próprio Alberto Fernandes, agora citado pelo PP, muito camarada de Luiz Inácio Lula da Silva, disse o seguinte, abre aspas, o peronismo foi tudo. Foi conservador com Luder em 83, neoliberal com Menem em 89, conservador populista com Durralde em 2001, progressista com Kirchner em 2003 e apenas patético com Cristina depois de 2007. Isso de um cara que foi aliado, depois inimigo, depois voltou a ser aliado, depois foi vice-presidente, depois foi presidente, nem veio para a reeleição agora. Afinal, tem solução lá? Milei está no caminho certo, Palumbo? Claro que tá, o PP está completamente errado. Aliás, ele está se contorcendo aqui, porque ele não está aguentando ver o sucesso que esse presidente está fazendo. Até o FMI elogiou a prosperidade da Argentina. Então, eu não sei por que ele fala isso, parece que joga contra. Antes estava muito pior, PP, não adianta falar. Ele está fazendo uma coisa essencial. Se você ganha 10, você não pode gastar 20. Ele está cortando gastos. Claro que vai ter problema no início, mas ele está no caminho certo sim. Ao contrário de você, gastar dinheiro público adoidado não é um bom caminho, porque quebra o país. Agora, Fabrício... Isso é atrasado demais. Atrasado demais. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui para... Eu não sei qual que é a receita, então. Se eu ganho 10, eu gasto 20, qual que é a receita, então? Então eu peço dinheiro para quem? Dívida! Para você? Dívida! O país de desenvolvimento tem que buscar crescimento econômico e redução da desigualdade social. Só isso. Vamos mesmo lá, que divide. Agora, vamos trazer mais uma aqui, dessa vez para o Fabrício Natsky, pelo seguinte, isso é em alusão à saída precoce de Fernando de la Rúa da Casa Rosada, que saiu de helicóptero lá, aos pontapés, foi expelido da Casa Rosada. Isso o Jorge Fernández Díaz, que é um grande jornalista argentino, disse que na Argentina, meu caro Fabrício Natsky, se um presidente não peronista, como Javier Milei, perde 10 pontos nas pesquisas, começa a haver ruas incendiadas e se perder as eleições de meio de mandato, que serão no ano que vem, correto? Ele já pode preparar o helicóptero para ir embora. Pois é, o peronismo, André, você estava falando dessa frase aí do Alberto Fernandes, né? Ele abrange muitas vertentes dentro dele, não é uma coisa só. O peronismo não é necessariamente de esquerda, de direita, ele é o peronismo, é uma vida própria. Agora, a Argentina tem um problema muito grave nesse momento, porque essa inflação está vindo ao custo humano, né? Então as pessoas estão vendo o salário cair, a aposentadoria está perdendo valor, isso tudo pesa muito no bolso, e claro que quando pesa no bolso, a população tende a ficar irritada. Isso na Argentina, mas também serve para o Brasil, serve para qualquer lugar do mundo onde tem dinheiro, né? Ninguém quer perder dinheiro. E a gente está vendo isso acontecer na Argentina. Acho que a pergunta que fica é a seguinte: até quando que o Milei consegue segurar esse rojão? Até quando que ele fica nessa dança, desse tango, para tentar baixar a inflação? Porque o custo é muito alto para as pessoas que estão por lá. Perder dinheiro de salário, de aposentadoria, ainda é muito ruim. O PP estava falando dos dados
dados aqui, 35% da luz, do gás, é o maior setor que teve inflação, e a maior parte dos setores teve queda porque há uma baixa no consumo. Então, por exemplo, bebidas alcoólicas e tabaco, 5,5%. É o setor com menor índice de inflação lá na Argentina no último mês. Mostra que o argentino está deixando de comprar certas coisas, falando aqui no caso, né, só de bebidas alcoólicas, mas bens e serviços também 5,7%. É algo que o argentino está tendo que segurar porque ele está vendo que ele está sem dinheiro mesmo, né? Então, qual é o custo dessa tentativa do Milei de baixar a inflação? Um ponto importante aí é lembrar que antes você tinha uma maquiagem gigantesca com muitos subsídios. Então, na prática, a hiperinflação é muito perversa porque o valor nominal do salário, ou seja, a quantidade de moedas que você leva para casa, você vai para casa com uma mala de dinheiro. Então, parece que você está ganhando mais. Mas, na verdade, o poder de compra de cada moeda está sendo liquidado. Então, você está com um volume maior de dinheiro, mas o dinheiro vale menos. Então, agora você começa cortando subsídio, começando a cortar gasto, começando a conter o avanço da inflação, você começa a ter uma realidade menos maquiada. Então, de fato, a situação econômica argentina não é boa, mas não era. E esse é um problema que vem de décadas de destruição causada pelo peronismo. Então, mas como bem disse o Milei na época da campanha, antes de melhorar, ia piorar. E é isso que está acontecendo. Ele está conseguindo acertar as contas, e aí, do ponto de vista da vida da população, tem um momento de sufoco, porque você cortou os subsídios, mas isso é importante e necessário para que possa ter uma melhoria de longo prazo. Não é verdade. Pepe, o famoso ter que tomar o Tilenol para depois curar a dor de cabeça? Não, o problema da Argentina não é só o subsídio. E o que o Milei fez não foi só cortar o subsídio, foi cortar o salário dos servidores públicos, foi demitir pessoas. Então o Milei vai ter um problema muito grande pela frente, né? Então, assim, não é só isso, não, Mano. E, Fabrício, só para finalizar aqui, então, esse bloco, daqui a pouco a gente vai estar falando também dos dados do IBGE recentes lançados em relação ao desemprego aqui no nosso Brasilzão, mas também um último movimento recente, contrariando um pouco a doutrina de arroxo fiscal, de contenção de gastos do governo liberal de Milei. Ele anunciou a compra de diversos caças que eram da Dinamarca, vindo dos Estados Unidos, recusando a compra que já estava quase engatilhada com os chineses, num sinal de claro alinhamento com o governo americano. Defesa é um assunto muito importante lá para a Argentina, né? Eles têm aquela memória muito ativa da Guerra das Malvinas, que o Milei, inclusive, foi criticado recentemente porque ele deu uma declaração de que as Malvinas são mesmo do Reino Unido, né? Isso pegou tão mal lá dentro do país, mas agora ele faz esse anúncio dos casos... Citando a própria Dama de Ferro, Margaret Thatcher, à torta e direito. Pois é, a Margaret Thatcher, isso é unanimidade na Argentina, ela é odiada por todos os argentinos, mesmo os de direita, né? Porque ela era líder do Reino Unido na época da guerra. Mas isso de fato está acontecendo. O Milei também queria voltar com o avião presidencial, né? Que ele vendeu o avião presidencial, quis se desfazer do avião presidencial, foi uma promessa de campanha, e aí ele viu que presidente não pode viajar em avião de carreira. Tá querendo um espaço de perna maior. Já tá querendo um espaço de perna maior. Espreguiçar, né? Pois é. Não tá fácil para ninguém.